Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa 21ª aula. Bom, irmãos, as aulas continuam então a respeito das trombetas. Como vocês se lembram, na última aula nós falamos sobre as 4 primeiras trombetas, tá? E hoje nessa 21ª aula nós damos então continuidade aos estudos das trombetas e falamos especificamente da 5ª trombeta. Como eu adiantei na aula passada para vocês, a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta é o que o Apocalipse vai nos denominar como o Ai. Quando nós usamos essa expressão no Apocalipse, Ai, no Apocalipse, nós estamos nos referindo à 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. Ou seja, nós vamos ver aqui 3 Ais, tá? E na aula de hoje nós vamos ver então o nosso primeiro Ai. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos a aula, irmãos? Amém? Vai falando com Deus, abra o seu coração para Ele. O Senhor está aqui para nos abençoar. O Senhor está aqui mais uma vez para nos ensinar a palavra dEle. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela Tua presença. Senhor, quando o Senhor está presente num ambiente, tudo muda, Senhor. Porque a Tua presença nos traz paz, a Tua presença nos traz tranquilidade, a Tua presença nos traz refrigério, a Tua presença, Senhor, nos traz alegria. E é um prazer, ó Deus, estarmos aqui novamente para aprender a Tua palavra. Porque nós sabemos que muitas coisas têm sido lançadas contra o Teu povo, Senhor. Mas nós, como a Igreja do Deus Vivo, já temos aceitado o Teu convite e estamos aqui para aprender a Tua palavra. Por isso, Senhor, nos instrui. Mais uma vez, Espírito Santo, nos ensina, porque somente na Tua presença é que nós encontramos a verdade. Eu te agradeço e esta aula está consagrada ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos iniciar a nossa 21ª aula, o primeiro Ai aqui do Apocalipse. Amém? Bom, se vocês lembrarem na aula passada, nós vimos até aqui então, irmãos, as 4 primeiras trombetas, que eu coloquei, um dos termos que eu coloquei na aula passada para vocês, que é a extensão do 6º selo. O 6º selo, como só para nós lembrarmos, nós vimos aqui em estudos anteriores, que nós caracterizamos ele através de uma linha histórica como um selo que ainda não foi aberto. Então, até o 5º selo nós identificamos como aberto, nós conseguimos observar os seus acontecimentos, mas o 6º selo, suas devidas proporções, não são observáveis ainda em nossos dias, mesmo que a Terra tenha apresentado indícios de que esse selo pode ser aberto e essas proporções então pode acontecer a qualquer momento, mas hoje nós caracterizamos a ele como fechado. E nós vimos aqui na aula passada essas 4 primeiras trombetas, a desolação na terra, a desolação nos mares, a desolação na água doce e a desolação no céu, 20ª aula, e nós caracterizamos pela semelhança, muita semelhança com o 6º selo, então nós caracterizamos como impactos naturais, extensão então do 6º selo. É por isso que uma das principais referências, principais coisas que eu coloquei para vocês, é que por as 4 primeiras trombetas se parecer muito com o 6º selo, então quando esse 6º selo for aberto, que pode ser a qualquer momento, eu não sei, irmãos, se essas trombetas, quanto tempo elas irão demorar a partir da abertura do 6º selo, quanto tempo elas vão demorar para ser tocadas, porque eu acredito que assim quando o 6º selo for aberto, as trombetas acontecerá de forma contínua. Eu acho que será uma continuação, amém? Mas isso é apenas uma visão. O importante aqui é que nós caracterizamos aqui como as 4 primeiras trombetas, como também impactos naturais, assim como foi no 6º selo, e aqui está a descrição de cada uma delas. Caso você não viu ainda a aula ou que você quer relembrar os principais pontos que nós colocamos, é só assistir novamente a nossa 20ª aula, e ali nós caracterizamos em detalhes estas 4 primeiras trombetas. Amém? Bom, então nós vamos estudar então a partir de hoje as 3 últimas trombetas, que é a 5ª, a 6ª e a 7ª, que cada uma delas vai corresponder a um Ai. Amém? Então a 5ª trombeta caracterizamos como o primeiro Ai, que é a nossa aula de hoje.
a sexta trombeta como o segundo ai e a sétima trombeta como o terceiro ai. Amém? Bom, quando nós falamos essa expressão, irmãos, ai, o que vem na sua cabeça? Amém? Vamos caracterizar melhor essa expressão para nós conseguirmos introduzir a aula. Amém? Bom, a palavra do Senhor diz assim: e olhei e ouvi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Amém? Quinta, sexta e sétima trombeta. Então vamos entender essa expressão aqui, ai, que o anjo aqui está exclamando. O significado da palavra ai na Bíblia está ligado à lamentação, dor, pesares, e também pode ter conotação de condenação ou juízo. Amém? Então, basicamente, essa expressão ai tem esses significados: lamentação, dor, pesar, tá? E quando a pessoa olha e fala ai daquele povo, ai porque caiu nas mãos do Deus Todo-Poderoso, é porque vai passar por momentos de dor, vai passar por momentos de lamentação, vai passar por momentos difíceis, muitas vezes de juízo, de condenação. Então, é exatamente o que a Bíblia quer passar aqui, que as pessoas que estiverem passando por esses ais do Apocalipse estarão sofrendo esses juízos desses ais do Apocalipse, estarão realmente essas pessoas vão passar realmente por problemas de lamentação, problemas duríssimos de dor, de sofrimento, em função do juízo que está sendo derramado naquele momento. Amém? Bom, essa expressão ai é uma exclamação onomatopaica, amém? Essa palavrinha é um pouco difícil, de dor ou de raiva. Amém? Então, basicamente o ai, ela expressa ou dor ou raiva. Amém? Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, o ai ocorre 69 vezes. Amém? Usualmente representa o hebraico roi. Então, se você pegar o Antigo Testamento, essa palavra hebraico roi é o que vai caracterizar o ai no Antigo Testamento. Ocasionalmente você encontra a palavra rui, tá? No Antigo Testamento, em versão hebraica, amém? E raramente ri, ro, ri ou ruá, amém? Sendo que todas essas palavras que eu coloco aqui para vocês em hebraico se derivam da mesma raiz, que significa a palavra uivar, amém? Então é exatamente essa expressão daquele lobo que uiva, aquela expressão de dor, essa expressão realmente de você estar uivando, vamos colocar essa palavra aqui, realmente exclamando uma reação de dor, de lamento, de condenação. Amém? De outra forma, significa chacal por causa da sua ululação noturna como o grito de uma criancinha. Amém? Então, basicamente, tudo isso que eu escrevi aqui para vocês é para caracterizar que essa expressão ai tá essa conotação realmente de dor, de pesar, de lamento, tá? Por isso que você usa muito essa palavra uivar, uivar de lamentar, de você gritar de dor por uma situação complicada que essa pessoa está passando. Amém? Então, se emprega para expressar aflição. Muitas vezes, se você ler Provérbios 23, 29, você encontra a seguinte palavra: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Então olha o que Salomão escreve aqui em Provérbios, realmente mostrando para quem. Então ele associa muito, ele começa com os ais e depois ele usa palavras que podem ser relacionadas, como o pesar, como a peleja, como a queixa. Amém? Se você ler 1 Samuel 4,7, você vai encontrar o ai como uma conotação de desespero. Olha o que diz 1 Samuel 4,7. Por isso os filisteus se atemorizam, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Olha essa expressão, realmente esse ai, demonstrando desespero. Bom,
se você ler 1 Reis 13:30, você vai caracterizar o ai como uma expressão de lamentação. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam dizendo: "Ah, meu irmão". Então essa expressão "ah, meu irmão" se deriva da palavra também ai. Amém? Bom, se você ler Isaías 1:4, você vai conotar o ai como uma expressão de insatisfação. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então olhe como o profeta Isaías começa esse versículo. Ai, nação pecadora. Ai, nação pecadora. Isso é uma expressão de insatisfação. Bom, se você ler Jeremias 10:19, você caracteriza o ai como uma expressão de dor. Ai de mim, isso é uma expressão de Jeremias realmente. Ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito, certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. Então Jeremias realmente caracterizando esse ai como uma expressão de dor. Amém? Ezequiel 16:23, e sucedeu depois de toda a sua maldade. Ai, ai de ti, diz o Senhor Deus. Isso é uma expressão de ameaça. Quando Deus fala, ai de você, Israel. Ai de você que pratica estas coisas. Essa é uma expressão, o ai utilizando como ameaça. Amém? E se você ler Isaías 55:1, você vai caracterizar o ai como uma expressão simplesmente de atrair atenção. Bom, eu coloco tudo isso aqui para vocês, irmãos, só para a gente fixar com mais propriedade essa expressão ai que nós vamos ver agora. Amém? No Novo Testamento, o ai, mais frequentemente do que de outra forma, expressa a tristeza compassiva mais do que condenação. Então, no Novo Testamento, essa expressão ai vai basicamente expressar uma tristeza. Amém? E não muitas vezes a condenação, mas uma tristeza compassiva. Tá? Então esse mensageiro aqui, que nós lemos aqui em Apocalipse, alerta para a gravidade dos juízos das últimas 3 trombetas. Amém? Então essa expressão aqui, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, demonstra realmente um alerta sobre a gravidade dos juízos caracterizados pelas 3 últimas trombetas, quinta, sexta e sétima. Amém? Vamos lá então, irmãos. Abra comigo Apocalipse 9, capítulo de 1 a 12. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano a erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por uns 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disto vem
ainda 2 ais. Amém? Apocalipse capítulo 9, versículo de 1 a 12. Amém? Bom, irmãos, esta é a sessão aqui da quinta trombeta, do primeiro ai. E é em cima desses 12 versículos que nós vamos então ver em detalhes a nossa quinta trombeta, o nosso primeiro ai. Amém? Bom, antes de nós entrarmos realmente nesse estudo, eu quero dividir esse estudo aqui, e isso que vai girar é o esboço da nossa aula de hoje, essas 3 perguntas aqui, que é para facilitar o nosso entendimento a respeito da quinta e da sexta trombeta. Bom, a aula de hoje nós vamos ver a quinta trombeta. E em cima da quinta trombeta eu vou trabalhar com vocês então, em cima dessas 3 perguntas que vai girar a nossa aula hoje. Amém? Então, para compreendermos melhor os fatos e os personagens aqui da quinta trombeta, nós devemos levar em consideração 3 aspectos importantes. Então, o primeiro aspecto que eu coloco aqui para vocês é a origem dos agentes, de onde eles vieram, também. Então, precisamos entender de onde esses agentes aqui que nós acabamos de ler vieram. Amém? Segundo aspecto que eu coloco aqui para vocês é os agentes e o juízo. Quem são esses personagens e qual é a sua tarefa? Então, primeiro, de onde eles vieram. Depois que nós respondermos isso, nós vamos para a nossa segunda pergunta. Quem são esses agentes? Quem são esses personagens? E qual é o seu trabalho? Qual é a sua tarefa? O que eles vão fazer? Amém? E nosso terceiro aspecto aqui é a natureza dos agentes. Qual o caráter desses agentes aqui? Amém? Então são 3 perguntas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E nós, em cima dessas 3 perguntas, nós vamos estudar em detalhes esses 12 versículos que nós lemos. Amém? Vamos lá comigo, irmãos. Vamos lá. Então, vamos trabalhar então no nosso primeiro aspecto aqui, que é a origem dos agentes, de onde eles vieram. Amém? Bom, Apocalipse aqui nessa sessão diz assim: E viu uma estrela que do céu caiu na terra. Amém? Então dissemos anteriormente que o termo estrela aqui, utilizado na terceira trombeta, designa um agente demoníaco com a tarefa de causar dano. Amém? Você pode relembrar esse fato que eu citei para vocês na aula 20, tá bom? Mais uma vez, João aqui contempla uma estrela caída, ou seja, um agente das trevas sob o comando de Deus. Amém? Na aula passada eu coloquei essa expressão cair, que sempre conota essa questão de negatividade. Então, mais uma vez, você encontra aqui na quinta trombeta essa mesma expressão. Eu vi uma estrela que do céu caiu na terra. Amém? Então, com que base nós podemos afirmar que a estrela observada por João se refere a um agente demoníaco? Vamos ver? Vamos lá. Se você ler Apocalipse capítulo 12, versículo de 3 a 4, que é uma sessão que ainda nós vamos estudar, tá? Diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. O que está falando aqui? Que nós vamos estudar posteriormente, mas eu adianto para vocês, aqui é Satanás. Amém? Essa expressão levou a terça parte das estrelas do céu, é que ele levou a terça parte dos anjos consigo. Amém? Que nós falamos que são os anjos caídos. Amém? Então, mais uma vez, você encontra aqui a expressão estrela que caiu do céu. Então, quando sempre tem essa expressão estrela que caiu do céu, quer dizer anjos caídos, anjos que caíram com Satanás do céu. Bom, Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, quer dizer, ele caiu, Satanás caiu, ele foi derrubado, ele caiu do céu. Amém? A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi, mais uma vez, precipitado, ou seja, ele foi derrubado, caiu, amém? Na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Então, Apocalipse 12 se confirma, tá bom? Então, essa expressão precipitar, cair, demonstra realmente aqui que uma estrela caída se refere a um anjo caído, tá? Um anjo demoníaco, um agente demoníaco. Então, podemos observar, então, que Satanás caiu do céu e levou consigo os anjos que o apoiaram. Pedro e Judas confirmam essas passagens. Se você ler, por exemplo, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, olha o que você encontra. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram,
Mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Amém? Então, realmente, o apóstolo Pedro, em sua epístola, confirmando sobre a queda dos anjos dos céus. Amém? E Judas 1,6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Amém? Então, basicamente, só um acréscimo, irmãos, porque na aula passada eu também citei essa questão aqui de cair, e dessa questão de um agente demoníaco estar atuando nessa questão. Apenas eu coloco esses textos aqui para reforçar essa ideia, que quando o Apocalipse nos diz que uma estrela caiu do céu, ela está se referindo realmente a um agente demoníaco, por causa, muitas vezes, desses textos que eu cito para vocês aqui. Amém? Se tiverem alguma dúvida, digita no comentário para mim, por favor. Amém? Vamos continuar aqui. Bom, então analisando os textos do Apocalipse e as passagens aqui de Pedro e Judas, nós podemos afirmar que Satanás e os seus anjos, então, foram lançados no inferno. Amém? Tá ok essa questão? Bom, entretanto, se formos para o texto original, nós vamos nos deparar com o verbo tartarro, que significa confinar no tártaro. Vamos entender isso daqui, irmãos. Bom, Tártaro, então, na tradição judaica, era um lugar chamado de o Poço do Abismo. Então, essa expressão Tártaro, nós podemos relacionar e ela significa realmente isso, Poço do Abismo. Então, a partir de agora, nós podemos perceber que João estava descrevendo. Amém? Estrela que caiu do céu na terra, ele está se referindo a Satanás, e você tem essa confirmação em Isaías 14, de 12 a 15. Eu só vou ler de novo, mas é um texto que eu li para vocês na aula passada, mas só para reforçar. Como caísses desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no meu monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, essa expressão aqui de Isaías, o mais profundo do abismo, é que nós usamos a expressão aqui, esse verbo tartarru no original. Amém? Então, realmente que Satanás foi lançado no poço do abismo, foi lançado no inferno. Amém? Bem, então está clara essa questão, irmãos? A estrela que do céu caiu na terra. João aqui está se referindo então a Satanás. Amém? Bom, Apocalipse aqui, capítulo 9, continua. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Amém? Olha como uma coisa confirma a outra. Então, a estrela que caiu do céu, ele foi lançado no poço do abismo, ele foi lançado nessa expressão aqui, tartarru, amém? Caiu dos céus e foi-lhe dada a chave deste lugar, a chave do poço do abismo, chave do inferno, amém? Depois da queda, todos os anjos de fato foram aprisionados, porém o que encontramos aqui é que a chave desta prisão foi entregue a Satanás. Então, vamos compreender, nessa sessão devemos compreender, primeiro, Satanás não tem autoridade total, pois precisou receber a chave do abismo antes de libertar o seu exército. Amém? Então, foi entregue para ele. Amém? Satanás não tem isso porque ele tomou, porque é dele. Não. Isso foi entregue, foi autorizado, foi entregue para ele. Então, antes dele começar a colocar o seu plano em ação, antes dele realmente abrir o poço do abismo e realmente liberar o seu exército demoníaco, foi entregue para ele essa chave. Amém? Então, tudo tem a autoridade e o controle de Deus, e não de Satanás. Então, essa expressão, mesmo que Satanás tenha a chave do poço do abismo, isso não demonstra que ele tem autoridade total, não. Ele está agindo porque foi dado a ele essa concessão. Amém? Bom, segundo ponto aqui, que João até agora, até no capítulo 8 que nós estudamos, está dando informações complementares. Amém? Ele está citando a origem dos agentes desses juízos, para identificar quem são esses agentes.
Amém? Então tudo que João está fazendo até agora em relação às trombetas aqui é dar informações complementares a respeito dos origens desses agentes, desses demônios. Amém? Bom, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Amém? Então está claro que essa expressão Tartarru se refere realmente a esse poço do abismo que nós encontramos aqui em Apocalipse, e quando Satanás ele abre o poço, fumaça então sai desse poço, e como uma grande fornalha, e com a fumaça do poço então se escurece o sol e o ar. Amém? Vamos entender isso daqui. O fato de escurecer o sol e o ar não deve ser encarada como um fenômeno de ordem natural. Esses acontecimentos estão ocorrendo como consequências da abertura do poço do abismo. Amém? Onde estão os anjos caídos. Amém? Em relação esses versículos anteriores que eu li com vocês. Bom, devemos encarar como que o ódio, a vingança, a destruição saindo tudo de uma vez, como um único intento, destruir a obra-prima da criação divina, o homem. Amém? Então nós podemos sim caracterizar como essa fumaça que sai do inferno, que sai desse poço do abismo, como sendo ódio, como sendo vingança, como sendo realmente destruição, com o objetivo de destruir o homem, destruir a raça humana. Amém? E detalhe, irmãos, sempre fixe isso. Deus está no controle dessas ações. Amém? Deus está no controle de tudo. Amém? Satanás age de acordo com os limites que Deus dá a ele. Tá bom? Sempre com objetivos. Tá bom? Vamos lá. Deus está no controle total da situação. Deus permitiu Satanás soltar o seu exército. Porém, Deus ele limitou. Tá? Deus deu limites a Satanás. Limitou o seu raio de ação. Destes a atmosfera terrestre, as regiões celestiais, conforme podemos ver em Efésios 2:2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo aqui demonstra realmente o raio de atuação de Satanás limitado. Amém? O apóstolo Paulo também fala, irmãos, em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, como as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Amém? Então aqui são 3 versículos que demonstram realmente a atuação de Satanás no nosso meio, neste mundo. Amém? É por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, mas Satanás já está preso, Satanás não está agindo. Às vezes eu ouço isso de algumas pessoas. Não se engane, irmãos. Satanás ele está agindo, ele está trabalhando, e esses 3 versículos aqui deixam muito clara essa questão. Amém? Bom, está respondido, irmãos, a nossa primeira pergunta, a origem dos agentes? Então nós vimos aqui que esses agentes vieram do poço do abismo. Amém? Então, realmente João começa a descrever a estrela que caiu do céu, ele dá referência, e nós vimos aqui pelas referências que ele está se referindo a Satanás. Então, se nós definimos que é Satanás que João está falando que é a estrela que caiu do céu, então foi dado a ele a chave do poço do abismo. O poço do abismo nós caracterizamos como o inferno. Então, quando Satanás ele abre o inferno, é liberado o seu exército demoníaco para agir agora num determinado tempo sobre a terra. Amém? Esta é a introdução da quinta trombeta. Este é a origem dos agentes desta quinta trombeta. Amém? Se você tiver alguma dúvida sobre esse primeiro ponto, manda mensagem para mim. Caso você não queira mandar nos comentários, manda no meu WhatsApp também. Amém? Bom, vamos para a nossa segunda pergunta então, nosso segundo ponto da aula de hoje, que vamos listar então os agentes e o juízo. Quem são esses personagens e qual é a sua tarefa? Vamos lá. Então, os agentes e os juízos. E o fumo vieram, e do fumo, amém? Vieram gafanhotos sobre a terra.
O que temos aqui é um exército de demônios comparado a gafanhotos. No Antigo Testamento, gafanhotos são símbolos de destruição. Amém? Então, quando a Bíblia cita gafanhotos, ela está sim se referindo à destruição. Olhe como isso é verdade. Se você ler Deuteronômio 28:38, você vai verificar: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Amém? E se você ler o 2º capítulo do profeta Joel, você vai se deparar também com essa expressão muito interessante a respeito do gafanhoto. Tá? Bom, originários do deserto, eles invadem áreas cultivadas em busca de comida. Podem viajar em colunas de mais de 100 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento, deixando toda a terra nua de sua vegetação. É a nossa 8ª praga do Egito, que foi essa nuvem de gafanhotos. Você verifica isso em Êxodo capítulo 10, versículo de 1 a 20. Acho que todos vocês estão lembrados aí de uma nuvem de gafanhotos que invadiu o sul do Brasil, né? Veio da Argentina, lá as regiões aqui da América do Sul, invadiu alguns países aqui da América do Sul e chegou a consumir muita plantação da região sul do Brasil. Amém? Acho que todos estão lembrados dessas notícias que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado. Amém? Bom, Apocalipse continua aqui. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, o escorpião é um animal terrestre e noturno, e sua picada é dolorosa e pode ser mortal. Assim como o escorpião é um animal noturno, um animal que representa realmente trevas, da mesma forma são os seres do abismo, um lugar de trevas. Amém? Então aqui vemos 2 animais, gafanhotos e escorpiões. Bom, a Bíblia cita gafanhotos porque vai realmente caracterizar destruição. Amém? É por isso que ela cita gafanhoto. Gafanhoto significa destruição. Amém? Então esses agentes vão causar destruição. E também a Bíblia cita escorpião, realmente dando essa ideia de que esses agentes vieram das trevas. Assim como o escorpião é um animal noturno, esses agentes também são, vamos colocar, animais noturnos. Amém? Então esta é a associação que eu coloco para vocês de gafanhoto e de escorpião. Amém? Então a comparação feita aqui com gafanhotos e escorpiões tem dupla função. Primeiro, mostrar respectivamente o poder de destruição dos gafanhotos, amém? E o poder de ferir em relação ao escorpião, que os demônios terão no final do tempo, nos finais dos tempos. Amém? Então, gafanhotos, poder de destruição. Escorpião, poder de ferir. Amém? Tá claro? Vamos lá. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma. Amém? Bom, a vegetação já foi atingida pelo juízo da primeira trombeta. Vocês se lembram lá, a primeira trombeta é a destruição das árvores frutíferas, das ervas verdes. Amém? Então os ais são dirigidas contra os homens de forma direta. Amém? Então enquanto as 4 primeiras trombetas é dirigida diretamente à terra, à natureza, a 5ª, 6ª e a 7ª trombeta é dirigida diretamente à raça humana. E por ser dirigida diretamente à raça humana, é por isso que a Bíblia utiliza essa expressão ai. Amém? Mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Olha, nós encontramos aqui novamente a expressão selo de Deus. Amém? Como vimos em estudos anteriores, o selo da igreja é o Espírito Santo. Amém? Eu caracterizei isso em detalhes também em estudos anteriores. Efésios 1,13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então está muito claro aqui que para a igreja o selo de Deus é o Espírito Santo. Amém? Então essa expressão aqui, mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, esses agentes não podem causar mal. Amém? Então você pode encaixar a igreja também nesse texto, porque a igreja sim é selada.
tá bom? Pelo Espírito Santo de Deus. Também nessa situação serão preservados os 144 mil selados de Israel. E a respeito desse selo vimos em aulas anteriores. Lembra lá, o primeiro grupo, o segundo grupo, tá bom? Se você quer relembrar a questão aqui do selo da igreja, que é o primeiro grupo, que é os 144 mil judeus selados, o segundo grupo, que são os gentios, que é a igreja de Cristo. Se você não assistiu, você pode assistir. Se você quer reassistir, relembrar alguns pontos, os vídeos estão disponíveis no canal da igreja. Amém? Bom, a igreja nada sofrerá durante o juízo da quinta trombeta. Lembrando que, segundo uma visão histórica, nós caracterizamos então as trombetas como eventos que estão acontecendo antes do arrebatamento. Por isso eu consigo inserir a igreja aqui nesse texto, que a igreja então vai ser livre desse juízo por causa do selo, por causa do Espírito Santo. Amém? Bom, e foi-lhes permitido que não os matassem. Amém? E foi-lhes permitido não que os matassem. Aqui existe uma limitação da parte de Deus. Amém? Deus limitando mais uma vez esses agentes aqui. Porque se dependesse dos demônios, irmãos, a raça humana seria destruída. Amém? Se Deus não colocasse esse limite aqui para esses agentes, com certeza esses agentes matariam a raça humana. Amém? Satanás, ele não gosta do homem, ele não gosta da raça humana. Por ele destruiria tudo. Mas como Deus está no controle de tudo, Deus limita a ação desses agentes. Amém? Vamos continuar aqui, irmãos. Mas que por 5 meses os atormentassem. Bom, hoje os demônios só podem atingir os homens de forma indireta. Amém? Ao toque da quinta trombeta existe a autorização de atingir de forma direta, fisicamente. Nós sabemos que Satanás trabalha hoje de diversas maneiras. Amém? Mas nós caracterizamos essas diversas maneiras de Satanás hoje de forma indireta. Amém? Mas aqui na quinta trombeta vai ser algo muito mais intenso em relação à raça humana. Realmente vai ser um ferimento direto na raça humana. Amém? É muito diferente do que acontece hoje. Tá? O gafanhoto vive cerca de 5 meses. Então de maio a setembro. E essa será a duração do julgamento. Amém? Então existe uma relação muito forte realmente entre o gafanhoto aqui de causar destruição. O gafanhoto tem uma vida realmente de 5 meses e realmente é o tempo que Deus deu para esses agentes fazerem esse trabalho. 5 meses. Amém? Bom, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Amém? Bom, devemos sempre observar a misericórdia divina aqui em ação, mesmo em meio aos mais terríveis juízos. Esse é o primeiro ponto que eu coloco. O segundo, se o objetivo fosse simplesmente eliminar os ímpios, eliminar os pecadores, Deus certamente permitiria aos demônios não somente ferir, mas matar, como veremos na próxima trombeta. Então aqui, irmãos, eu identifico uma misericórdia tremenda de Deus. Porque Deus, ele fala aqui, primeiro, não é para vocês matarem. Isso já demonstra misericórdia. Amém? E desse fato, e pelo fato dessas pessoas buscarem a morte e não a acharem, demonstra realmente que mesmo nesse período do ai, nesse período de julgamento, nesse período de lamentação, Deus ainda espera do homem arrependimento. Deus ainda coloca a oportunidade do homem se arrepender dos seus pecados. É por isso que Deus limita a ação desses agentes, porque ele espera que estas pessoas que vão ter que passar por esses problemas sérios, porque a gente sempre fala, né? Deus ele está agindo hoje, mas muitas pessoas são duras demais com Deus, não aceitam de bom grado a salvação, a palavra de Deus. Então muitas pessoas precisam realmente de um momento muito mais difícil para ver se elas acordam para a vida. E talvez nesses dias aqui, nessa quinta trombeta, nesse primeiro ai, essas pessoas vão precisar muitas vezes desta lamentação, desse julgamento, dessa dor, para realmente decidirem voltar-se para Deus. É por isso que Deus limita a ação, porque Ele está esperando da raça humana arrependimento ainda. Amém? Bom, mas podemos questionar, como ver misericórdia de Deus em um juízo desta natureza?
Nós vimos aqui, são juízos terríveis. Amém? É um ai. Amém? Não seria mais misericordioso de Deus deixá-los morrer de imediato e não ficarem agonizando? Vocês concordam? O que é melhor aqui, irmãos? O que você caracteriza melhor a misericórdia de Deus? É Deus realmente não deixar essas pessoas sofrer e realmente autorizar a extração da vida delas de imediato, ou deixar estas vidas sofrerem, mas sem a vida delas ser ceifada? O que é mais misericórdia de Deus aqui? Vou responder para vocês. Enquanto o homem está vivo, irmãos, existe a chance de arrependimento. Consequentemente, então, existe a chance de salvação. Esse é o objetivo de Deus. Esta é a principal misericórdia. Porque o sofrimento, irmãos, pode durar por um tempo, mas nada se compara à salvação. Nada se compara à glória, nada se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Então é muito mais misericórdia de Deus deixar essas pessoas vivas e dar a elas a oportunidade, mais uma vez, de se arrependerem e de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Isto é misericórdia. E da parte de Deus, isso é a maior prova de misericórdia. Porque Deus quer ainda salvar. Mesmo nesses momentos de juízo, mesmo nesse momento de ai, mesmo nesse momento de sofrimento, Deus ainda está salvando. Amém? Chegará o tempo em que a misericórdia será retirada, mas ainda não é este momento, tá bom? O tempo é de anunciar o Evangelho de Cristo, e nesse tempo a igreja terá uma grande porta aberta para proclamar a libertação do Evangelho. Amém? Que só Jesus Cristo pode proporcionar libertação. Tá clara essa questão, irmãos? Então, uma grande misericórdia de Deus é caracterizada aqui nessa sessão de Apocalipse. Tá bom? Vamos lá. Então, nós vimos aqui o primeiro agente, nosso primeiro aspecto, a origem dos agentes, e o segundo aspecto, os agentes e o juízo. Então vamos para a nossa terceira parte e última parte desta aula, que é a natureza desses agentes. Amém? Qual o caráter, então, desses agentes aqui que nós estamos vendo? Bom, a seguir temos uma descrição desses agentes. O Apocalipse continua assim, no capítulo 9. Cavalos aparelhados para a guerra. Podemos perceber então que as trevas agem de forma organizada e com estratégia. Então, se a Bíblia está falando aqui que esses agentes são como cavalos aparelhados para a guerra, a Bíblia está descrevendo aqui que esses agentes vão agir de forma organizada e de forma estratégica. Não vai ser na loucura, não, irmãos. Vai ser calculado estrategicamente. Amém? E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. Amém? Olha a expressão que João usa aqui, realmente conotando semelhança, comparação. Umas como coroas semelhantes ao ouro. Amém? Então João usa o termo como e semelhantes, ou seja, não são coroas e não são de ouro. É apenas uma comparação. São parecidas, como é a expressão, né? Uma coroa fake, amém? E um ouro fake, amém? É isso que quer dizer aqui. Se compararmos com os 24 anciãos, a Bíblia afirma que são coroas de ouro, amém? Então podemos dizer então que a realeza dos demônios é forjada, é falsa, é fake, tá? Eles não são nada, simplesmente nada, amém? Então essa expressão que a Bíblia usa aqui, como coroas semelhantes ao ouro, realmente mostrando que a realeza desses agentes é fake, não são reais, né? Não são seres vindos da realeza, não. Eles têm tudo fake, tudo como, amém? Tá clara essa questão? Vamos lá. Como rostos de homem. Então mostra que são criaturas inteligentes, com intelecto. Eu falei em estudos anteriores também, quando a Bíblia usa essa expressão homem, ela está conotando realmente inteligência, intelecto. Amém? Então a Bíblia usa esse termo aqui, que esses agentes, a feição deles é como rostos de homem, mostra realmente esses agentes, eles pensam. Esses agentes, eles têm inteligência. Esses agentes, eles sabem o que estão fazendo. Amém?
e tinham cabelos como cabelos de mulheres. Então os cabelos compridos para os romanos eram um sinal de incultura, incivilização. Os bárbaros usavam cabelos compridos. Era um povo que destruía tudo o que estava à sua frente, assim como serão esses demônios. Então quando João, irmãos, usa esse termo que esses agentes tinham cabelos como cabelos de mulheres, ele estava realmente, e era muito claro para a igreja que estava lendo essa sessão de Apocalipse, que João estava se referindo realmente a uma cultura romana. Ora, João estava escrevendo num ambiente, amém? Num momento onde prevalecia a cultura romana. Então quando João usa essa expressão que tinham cabelos como cabelos de mulheres, João estava querendo caracterizar realmente e colocar à tona esta cultura romana. Ou seja, diante da cultura romana, o cabelo grande como cabelos de mulheres significava incultura, incivilização. E quando nós falamos de incultura e incivilização na época de João, era se referido realmente aos bárbaros, pessoas que destruíam tudo o que estava à sua frente. Então era basicamente isso que João queria transmitir aqui. Esses agentes, eles vão destruir tudo o que eles encontrarem pela frente. Tá claro? Amém? Bom, vamos lá. Opa! E os seus dentes eram como os de leões. Então, quando nós caracterizamos sempre leão aqui no Apocalipse, é sinônimo de força, poder e destruição. Então, João, quando ele fala que esses agentes tinham dentes como de leões, ele está falando que esses agentes tinham força, poder e destruição. Amém? Você consegue, irmãos, juntar todas essas características desses agentes aqui e você consegue visualizar a ação deles, a proporção de ação desses agentes? Como vai ser grandioso, terrível? Amém? Não é à toa que a Bíblia cita Ai, tá? E tinham couraças como couraças de ferro. Bom, o ferro indica que a couraça é extremamente resistente, tá? É isso que a expressão aqui em Apocalipse quer dizer. Que a armadura, que as vestimentas desses agentes é de extremamente resistente, tá bom? E o ruído das suas asas eram como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Bom, o seu mover é barulhento e poderão ser notados à distância, antes mesmo de se deferirem ataques contra cidades, vilas ou pessoas isoladas. Então, você imagina o cenário, muitas pessoas virão e ouvirão esses agentes agindo. Amém? Então, não será um negócio silencioso, não, será um negócio estrondoso, será um negócio que causará muito barulho mesmo. Amém? Eu acredito que cidades e cidades ouvirão esses juízos acontecendo. Amém? E tinham caudas semelhantes à dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Amém? Então, se você lê Lucas 10, 18 a 20, você se depara com esse texto aqui. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes que estarem os vossos nomes escritos nos céus, escritos no livro da vida. Amém? Então aqui Jesus usa esses termos, então, serpentes e escorpiões, referindo aos espíritos malignos o que serve para reafirmar a natureza dos gafanhotos aqui neste juízo. Amém? Então, basicamente essa expressão aqui, serpentes e escorpiões, como Jesus também se refere a serpentes e escorpiões, que os filhos de Deus têm autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, então essa expressão demonstra realmente que esses agentes são demônios, tá? São agentes, são seres que a igreja tem autoridade para pisar. Amém? E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Então esses agentes tinham, para esses agentes existe um rei. Quem é o rei? O anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Como eu falei aqui em pontos anteriores, Satanás. É a estrela que caiu do céu que o João está caracterizando aqui. Amém? Então eles possuem um rei, um líder que guia os seus ataques à humanidade. Hoje
e os conduzirá nos tormentos dos últimos dias. Amém? Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Bom, o seu nome é Destruidor. Amém? É o anjo do abismo. Jesus deixa claro em João 10:10 que Satanás é o destruidor. Amém? Olha o que diz João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então o destruidor é Satanás. Passado é já um ai. Eis que depois disto vem ainda 2 ais. Tá? Então esta foi a nossa aula de hoje, o nosso primeiro ai. Dessa forma nós podemos observar os terríveis juízos que Deus permitirá, segundo uma limitação que venha fisicamente ao homem. Tá? Isso nós vamos ver nas aulas sequentes, as aulas que virão. Nós vamos ver os nossos dois próximos ais, sexta e sétima trombeta. Amém, irmãos? Então, para finalizar a aula, nós respondemos os 3 aspectos. Primeiro, a origem dos agentes, nós respondemos aqui. Segundo, os agentes e o juízo, nós caracterizamos aqui quem são esses agentes e sua tarefa. E no terceiro ponto aqui nós respondemos também as características, o caráter desses agentes. Tá bom? Bom, irmãos, essa foi a aula de hoje. Se você tem alguma dúvida a respeito desta aula, deixa fixado nos comentários para mim ou me manda no WhatsApp. Tá? Ou você pode também deixar o comentário no site da igreja. Tá? Se você quer saber meu WhatsApp, digita para mim pelo chat aqui, se você estiver assistindo ao vivo, e eu mando para vocês a mensagem seguinte, tá? Para vocês, caso vocês não tenham meu número no WhatsApp. Amém? Ou vocês me procuram na igreja, sem nenhum problema. Ali eu passo para vocês o contato. Tá bom? Bom, irmãos, eu espero que logo nós estejamos presencialmente na igreja, assistindo essas aulas. Tá? Espero que vocês estejam gostando. Espero que essas aulas estejam edificando a vida de vocês. Esse é o objetivo. E é isso que Deus quer de nós. Crescimento. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos, irmãos? Feche os seus olhos. Fala com Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença. Ah, Senhor, a Tua presença, ela é doce, ela é suave. Ela nos enche de esperança. Quando nós estamos contigo, Senhor, nós temos prazer em ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, nos conduza na Tua verdade. Não nos deixe ser enganados, mas dá discernimento ao Teu povo, Senhor. Dá conhecimento ao Teu povo. Que o Teu povo possa ter prazer em falar contigo, em ler a Tua palavra, em estudá-la. Eu te agradeço por isso. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, cuida do Teu povo. Aonde quer que eles estejam andando, que o Senhor esteja guiando os Teus passos. Traga-os, Pai, para aprender a Tua palavra. É o que eu peço a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado por separar esse tempo, por assistir essa aula. Eu espero cada um de vocês na próxima aula, quando nós vamos tratar da sexta trombeta, o nosso segundo ai, se Deus quiser. Amém?